Fala, meu parceiro. Fala, meu querido Edu. Beleza, meu velho? Deixa eu ver aqui, ó. A regular altura que hoje está melhor que eu na altura. Tô melhor hoje? Hoje não tá cortado. Rapaz, eu esqueci meu suporte aqui de celular. Tô com 4 livros aqui, uma engenharia do celular. Mas o que importa é estar com vocês. Isso aí, isso aí. E o Dar pessoal já tá boas-vindas aí colando pro aí, pessoal. cara. Olha que legal. Como é que é? O pessoal já tá colando aí para ver tuas histórias, cara. Boa! A gente fica ansioso pelas terças-feiras aí. O Paulão que mandou mensagem. O Ebert, Jonathan, Jonachap, Velha Que legal. Sabedoria, Carlos Serra, Tatiane, Mofca, Carlos, Luiz, ó, o Mestrinho, Júlio Leto, Michael Souza, Jackson, Celso, Ferre Penido, Andrei. Bom demais, galera. Vamos que Pessoal, vamos aí. pessoal chegando em peso aí, velho. Pessoal chegando em peso para Ó, o Bauer conferir aí. nossa história e ouvir mais uma vez nossas conversas aí, nosso bate-papo. E aí, É, cara, a gente teve uma conversa que foi um sucesso, né? Aquele bate-papo contigo, contando a história de um campeão que fazia, como é que se de uma paixão se chegava se tornava um campeão, né? E foi muito bacana, repercutiu bastante. Acredito que para você também deve ter chegado um monte de feedback bacana aí sobre essa história, né? cara, é muito legal contar nossas histórias pro pessoal, né? Porque são histórias incríveis, né? E que trazem muito aprendizado, né? A gente, Uhum. nosso foco aqui nessas lives e no nosso projeto vou ter que fazer arte aqui, viu? Porque tá acabando a bateria. Uhum. O grande foco aqui é gerar transformação para vocês de verdade, né? É realmente algo, Uhum. situações que a gente passou realmente em nossa vida, nossos desafios, vitórias, né? A grande maioria de vitórias, mas também de fracassos, de desafios realmente muito grandes, né? E que com certeza traz uma conexão muito forte com todos, com toda a galera aí que ama poker, que ama empreender, que ama vencer, né? E realmente é mais uma live de grande sucesso. Eu só vou fazer uma arte aqui para não ter problema com o. Vai lá que eu seguro aqui, parceiro. Vai Boa, lá que vamos falando. seguindo essa tua linha, porque você escreveu até muito legal o que você escreveu hoje, né? Te perguntaram na tua caixinha de perguntas lá sobre o que a gente estava pensando aqui e desenvolvendo nessas nossas conversas toda semana. E já até antecipar que vai ter surpresa aí, vamos aumentar essa frequência, vão ter outros papos, outras histórias, entrevistas. Vai ter um desenrolar aí muito bacana que a gente vai contar já já para vocês. Ao longo dos próximos dias a gente vai contar aí algumas novidades, mas você falou muito sobre transformação, sobre impactar pessoas, né? E o quanto isso você foi descobrindo, eu fui descobrindo na minha trajetória, e você sempre fala uma frase, se não me engano, acho que foi o Akari que falou para você, né? Que o mais difícil a gente já fez, né? Você já foi campeão, você já realizou. Eu já realizei a minha história, aquela questão que muita gente sai por aí falando, contando história que leu em livro ou ouviu alguém falar. A gente construiu uma história, já tem um legado e, na realidade, tem um grande sonho de impactar muito mais gente, de contar mais história para transformar mais pessoas, para chegar em mais gente, transformar essas pessoas para que consigam transformar mais pessoas, né? Isso é um sonho que a gente começou, cada um tinha a sua missão e nós conseguimos, quando nos conectamos de uma forma muito mais intensa, a gente foi cultivando e isso ficou algo que transbordou e a gente não conseguia mais segurar e vamos em frente, cara, e vamos ver no que vai dar. Foi mais ou menos assim, né? E eu vi a tua caixinha de dúvidas hoje, você falando sobre isso, e eu me lembrei muito dessa nossa conexão e dessa história que surgiu quase que meio por acaso, uma missão de cada um que foi muito bem clara, identificada, e a gente foi fazendo e cada vez mais isso ficou incontrolável.
Cara, vira uma grande responsabilidade, né? Uma grande Uhum, missão de vida passar esse conhecimento, né? É o que a gente já sempre conversa, Edu. Do meu lado, você sabe o quanto que eu consigo impactar e transformar pessoas através do meu conhecimento do poker, né? E às vezes até em uhum, situações da vida, né? Agora aprendendo também sobre gestão, empreendedorismo e realmente das coisas que importam, que fazem sentido para a gente, né? E você do seu uhum, lado, uma história maravilhosa aí de empreendedor, de empresário, começou logo cedo com N desafios, né? Buscando a busca incessante pelo conhecimento, que é o mais importante, né? E que vai ser bem legal a gente falar sobre isso nessa live dessa terça-feira, né? E eu vou uhum, começar falando já que a gente está falando dos 7 erros, né? É uhum, legal a gente falar dos erros, mas muito numa pegada não de fracasso, porque fracassar é muito importante, né? Fracassar, você não tem que ter medo de fracassar, você tem que ter medo, sim, né? Aquela nossa velha frase, né? O medo de vencer tira a vontade de ganhar, né? uhum. Você não pode ter Anotem essa aí, gente. Isso é, é uma coisa muito importante, é um recado muito importante para quem tem interesse, quem é entusiasta do poker, mas para a vida, né? Repete, Degas. o medo de vencer tira a vontade de ganhar, já diria o professor Vanderlei Uhum, Luxemburgo e muitos outros, né? É uma frase que é uhum, muito verdade e ela tem muito a ver com custo de oportunidade, né? Que coisas que acontecem, as oportunidades chegam para quem realmente está preparado. O que você tem que fazer é estar preparado para que quando essa oportunidade surgir, quando o baralho sorrir para você, e você tiver numa mesa semifinal ou faltando 27 jogadores para você estar num BSOP Millions, né? Que você, mesmo sem estudo, você acabou chegando lá, lógico com alguns méritos, mas muito mais pela variância, pela sorte, né? Porque tem variância para cima também. E uhum. chega lá e você está cheio de profissionais ali, você não sabe o que fazer, e você cai em 20º, você cai em 15º, você bolha FT, justamente porque você ficou com medo, você ficou inerte, você não sabia como agir, né? Você não sabia o que fazer. E eu acredito, não, tenho certeza que no mundo dos empreendedores, isso é muito forte, né? Você sempre fala muito para mim de coragem, né? O vencedor, ele tem muita coragem, né? Ele não Falo tem muito, cara. medo de fracassar. Ele vai lá, faz o que tem que ser feito, se fracassar, ele aprende, né? A gente não perde mais, né? Ou a gente, anota aí, né? Anota aí. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E é Esse é por um isso que lema, você não né? precisa ter medo. Deixa Né? eu aproveitar que você citou um lema que para nós é muito marcante, né? Que construiu a minha vida. Esse hoje a gente ganha, a gente aprende, e está muito ligado a gente se permitir errar, se permitir testar, se permitir dar a volta por cima, não ter vergonha disso, encarar de frente, e está muito ligado à coragem também, algo que nos nutre de uma forma muito forte, né? Mas eu queria aproveitar e trazer uma pergunta do Andrei Ferreira, que está colocando aqui, Degas. Tenho 17 anos e o que fazer quando meus pais criticam todos os meus sonhos? Você Acho que é começou uma por que pergunta idade, Edu? No no, empreendendo. com Fala pro 17, André. cara. Com 17 anos, cara. O que você Com sabia, o 17 que anos. você tinha de conhecimento para desbravar esse mundo do empreendedorismo com 17 anos? Cara, eu tinha muita coragem e uma puta vontade de dar certo. E uma certeza de que eu ia me preparar para dar certo, que eu não permitia não dar errado, não dar certo. E aí, quando a gente tem eu gosto muito disso, tá, gente? Mas anotem isso de uma forma muito clara. Tem várias pessoas aqui que eu estou vendo na live que já trabalharam comigo, que são meus queridos amigos, parceiros, que conquistaram muitas coisas. Aliás, me ajudaram a conquistar muitas coisas, e eles sabem bem o que eu vou dizer. Coeficiente de indignação. A gente chama de CI, o coeficiente de indignação. O quanto a gente é indignado para passar por cima de qualquer desafio que a gente enfrente na vida. E um deles, obviamente,
seguramente, Andrei, é a desconfiança ou esse desconforto dos teus pais. Seguramente você vai... E aí é uma coisa muito clara, assim, os pais têm um espírito protetor. E isso é natural de qualquer pai. Seguramente, Degas, a gente já falou sobre isso, quando você disse assim, eu quero ser jogador de pôquer, eu vou ser jogador de pôquer. Independente da sua idade, você, ó, o Fabinho aí falando, certamente o Fabinho já viu eu falando sobre o coeficiente de indignação e sabe o quanto todas as equipes, né, Fabinho, nossa, tinham essa indignação para não aceitar nada menos que o sucesso. Mas seguramente, Degas, à primeira vista, quando você disse isso, principalmente no pôquer lá atrás, era o desconforto, a dúvida, a não ser a primeira opção da tua mãe. Mas cabe a gente, e aí é muito da gente aceitar um posicionamento contrário, ou mostrar uma rejeição e se tornar vítima daquilo, ou a gente mostrar, provar. E a gente vai falar muito sobre vitimismo hoje, que é algo que afeta o pôquer, afeta a vida, afeta uma pandemia, quantas pessoas empreenderam, desenvolveram, se transformaram numa pandemia e quantas pessoas se afundaram na pandemia, e o vitimismo é muito fruto disso. E aí essa questão, Andrei, a provocação, o que você está fazendo para convencer eles? De que forma você está mostrando para eles o que você quer, trazendo bons exemplos. Tem uma coisa que eu gosto muito, que são quick wins, são pequenas conquistas, mostrando, porque não adianta a gente apresentar para o nosso pai com 17 anos, 18 anos, um projeto de longo prazo que ele só vai conseguir ter a materialização disso com 35 anos. É óbvio que você já vai gerar um grande desconforto. Agora, que pequenas conquistas, que pequenas vitórias você está mostrando para ele no curtíssimo prazo. Demonstrando para ele cases, demonstrando para eles pequenas demonstrações de transformações em você, porque seguramente esse desconforto parte de você também. Parte de postura de você, de como ele está cobrando e de como você está reagindo. Então, é um conselho, é uma dica, é um desafio que eu te dou a partir dessa provocação que você nos dá. E é um combustível, né, Edu? Tem que servir de combustível. Eu lembro que quando você tomou a decisão, você contou já essa história aí, né? Mas para resumir assim a história, você olhando para trás fala, cara, eu não posso fracassar, né? Que o seu pai estava contrário a uma decisão sua lá na frente, né? Depois dos 17 anos, enfim. Mas lá fala, no não, eu bati no peito, eu vou seguir em frente, mas não tinha um plano B. Você tinha que dar certo. Tem que dar só certo. Dá certo. Por quê? Só dá certo. Não tem outra opção. Tem que dar certo, até para você serve de combustível isso, né? O teu pai não acreditar, né? Ou sua mãe falar para você, cara, vai ser um concursado, ou vai ser, ou fica tipo, podar os desafios da vida, né? Porque ela quer o melhor para você, mas ela muitas vezes não sabe o que é o melhor para você, né? Isso é muito comum e a gente tem esse medo, né, de ganhar, esse medo de errar e fracassar e, cara, é só levantar a cabeça e seguir em frente. Porque... E acima de tudo, Andrei, conta com a gente. Conta com a gente que o nosso papel aqui é ajudar e trabalhar dores, desafios como esse. E você não está sozinho nessa. Muita gente vive e sente problemas semelhantes aos teus, como questionamentos, como diversas dúvidas a respeito do futuro. E o nosso papel é trazer nossa experiência para ajudar. E aqui, Degas, aproveitar, muita gente, cara, o Edson Damasceno, o Reclive Idenek, várias pessoas, o Fábio Martins Batista perguntando se você parou de jogar ou vai parar de jogar. É bem pelo contrário, mas explica aí você, que eu não vou falar por você, né, cara? Maravilha. Cara, na verdade, a gente é movido muito a paixões, né? E o poker foi uma paixão maravilhosa em minha vida. É uma paixão muito grande em minha vida, né? Com certeza continuarei jogando, mas não o ritmo frenético dos grinders, dos profissionais de high stakes, né? Que é o que eu fazia, né? Até pouco tempo atrás, né? Acredito que até 2017, 2018, né? 2018 eu estava fazendo FT lá, mesa final de WSOP. Então, o ritmo é outro e nasceu uma paixão muito grande, né?
primeiro por transformar pessoas. Eu nunca pensei que eu ia ter essa paixão e isso acontece muito de uma forma muito genuína, de uma forma muito intensa e que eu não sabia que ia acontecer, né? Quando você começa a receber 2, 3 mensagens, uma bíblia lá no teu Instagram, de um puta agradecimento, de uma puta gratidão, que você transformou a vida dessa pessoa, você tem que continuar, né? Você tem uma grande responsabilidade em relação Isso. a isso. E se você decide jogar esse jogo de transformação, você tem que abrir mão de outras coisas, né? Eu tive que abrir mão do meu grind, né? E de realmente estar direto jogando, né? É um fardo para mim, devo confessar, mas realmente, lógico que eu quero voltar a jogar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, que é uma grande paixão, vou fazer isso pro resto da minha vida, mas atualmente eu tenho outras prioridades, como esse projeto com o Edu e mais outros projetos de empreendedorismo, de gestão, e que vocês vão saber ali hoje um pouquinho, cada vez mais. E olha que legal, ambos que eu citei, ambos manifestando o seu alívio que você não vai parar e que você é inspiração para eles, cara. Isso é muito legal. Até aproveitar eles e todos que estão ali para nos ajudar nesse processo, porque o nosso objetivo aqui, acima de qualquer coisa, é impactar cada vez mais gente, é chegar cada vez atingir cada vez mais pessoas para ajudar nesse processo de transformação. Então, cada um de vocês puder apertar no aviãozinho aí e convidar um amigo que gosta do Decano, que quer falar sobre, entender um pouquinho sobre transformação, sobre poker, sobre essa vontade que a gente tem de impactar. Vai ser um prazer para a gente participar e conversar com cada vez mais, aumentar cada vez mais esse ciclo. Eu tenho certeza que é um conhecimento que precisa ser expandido, né? Precisa ser levado a muito mais gente, né? Que é um conhecimento... Cara, a gente não aprendeu isso num livro, né? A gente viveu isso, né? Todos os meus desafios, todas as minhas vitórias e derrotas, fracassos, né? E conquistas na minha carreira, você da mesma forma, né? A gente, graças a Deus, venceu muito mais do que perdeu, mas aprendeu bastante. Na verdade, a gente não perdeu, a gente aprendeu, né? E vamos trazer todo esse tipo de conhecimento para vocês. E já falando aqui do... Mas aí, Degas, não, mas aí eu queria só fazer uma... A gente está falando sobre... O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre esses 7 erros, né? Mas só para contextualizar, você, nessa transição, vamos chamar assim, ou nessa descoberta de uma nova paixão, porque é uma descoberta e é impressionante como o sentimento ele vai crescendo, né, de paixão, de ensinar alguém. É impressionante, cara. É algo que a gente... juro para vocês, é algo tão forte, tão genuíno, que vai crescendo dentro da gente a paixão e o desejo de cada vez mais impactar pessoas, de chegarem mais pessoas, de ver a evolução das pessoas, de sentir e perceber o quanto elas estão evoluindo e daqui a pouco ver o quanto eles estão transferindo para outras pessoas também e criando um efeito multiplicador disso. Eu queria que tu, a partir dessa introdução, você contasse esse teu direcionamento muito forte para o coaching, né? Que já tem aí vários anos. Eu sou um dos alunos que lá atrás, em 2014, fui teu aluno. E eu lembro até uma vez que eu fiz uma pergunta para você, que eu te encontrei no BSOP, acho que 1 ou 2 anos depois, acho que uns 2 anos depois, te encontrei. Cara, você não está mais dando coach particular, você está presencial, você direcionou tudo para o online. E aí você disse assim para mim, eu nunca me esqueci daquela frase lá no Sheraton, em São Paulo. Você disse assim para mim, cara, eu preciso chegar em mais gente. E aquilo mexeu tanto comigo. Eu lembro direitinho, nós de pé no Sheraton, e você falou assim, eu preciso chegar em mais gente. E isso tem muito a ver com o nosso projeto aqui, né? Tem muito a ver com tudo que a gente está falando, mas eu queria que você focasse assim, nessa tua paixão do poker. O Renan Alves da Costa, portanto, tu é gaúcho? Sim, sou gaúcho, sou de Porto Alegre e gremista. Queria que tu falasse, mas eu moro em São Paulo já
Renan, há 12 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre essa tua paixão, o teu método, e aí a gente vai para esses sete erros, que é o nosso tema de hoje, Boa. para a gente direcionar. Realmente é uma paixão, assim, quando o poker e você empreender, você montar um negócio, ele tem muitas semelhanças, né? Desde a paixão até você criar um legado, né? Você tem um propósito muito forte, que é aquilo que você é o que te move, é o que você tem que acordar, né? Eu, por exemplo, hoje eu tô gripado, o Martim tá gripadão também, 38,5 de febre, mas a gente sempre brinca, né, Edu? Quem tem essa sede de vitória e essa paixão por transformar pessoas, não tem feriado, não tem gripe, não tem nada. Isso aí Trabalhamos ontem, né? Trabalhamos ontem, então isso vira secundário, e não porque eu sou workaholic nem nada, mas paixão porque mesmo. a paixão é muito forte, cara. É algo realmente que transcende, né? Transborda, que é uma palavra que você gosta bastante de falar. E a gente vai começar aqui a falar muito sobre métodos para que você consiga encontrar o seu propósito, para você seguir realmente suas paixões, seja no poker, seja como empresário, seja algum projeto que você realmente tenha muita paixão, afinidade. E lembre-se, gente, eu lembro quando eu era adolescente, eu já falei isso em lives, o meu maior medo era realmente de morrer e não ser ninguém, de não impactar o mundo e de não deixar minha marca no mundo, não transformar pessoas, não ter um legado. Na época eu nem sabia direito muito bem o que seria isso, mas eu tenho muita convicção de como isso vai se suceder até o fim da minha vida, né? É algo que realmente, depois que você experimenta o gostinho da gratidão, das pessoas te mandando mensagens de uma puta gratidão, que você realmente está transformando a vida delas, elas estão mais felizes, elas estão mais vencedoras, isso realmente vira um combustível gigantesco, né? Falando aqui do segundo erro, né? Isso aí tem muito a ver com... Eu lembro, Edu, no início da minha... Quando surgiu a grande paixão do poker, e agora dos negócios, e isso tem muito a ver, eu falei, bom, eu quero fazer isso para sempre. Eu quero jogar poker para sempre, né? E eu trabalhava no banco, então eu falei, bom, eu preciso construir essa jornada até que eu consiga pedir demissão do banco e focar totalmente no poker, né? Não é simplesmente, vou no oba-oba. Não, eu me planejei porque nasceu a paixão, eu tinha certeza daquilo que eu queria, não tinha plano B, o plano B não era o banco, o plano A era jogar poker, e eu falei, bom, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí, uma das primeiras coisas que me ocorreu, né, é que eu precisava ver a minha carreira de jogador de poker profissional como uma empresa, né? Como um negócio, realmente analisando, planejando quais eram os torneios que eu ia jogar, né? O planejamento de grind, quantas horas eu ia jogar, né? Tendo todas as ferramentas disponíveis, né? Planejando o meu estudo, analisando o meu ROI naquele field, analisando o meu ROI num field mais caro, né? Analisando o meu ROI num poker ao vivo, né? E criando muita consciência desse aprendizado, né? Analisando os oponentes, não tendo preguiça de ir lá e anotar tudo sobre aquele oponente para você poder contra-atacá-lo, né? E no empreendedorismo e na própria gestão, isso é muito forte, né? Muito Porque forte. você tem que investir em ferramentas, você tem que ter as métricas a todo momento te direcionando para onde você tem que ir, né? Por isso fazer pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, analisar a concorrência, né? Isso fora que é uma paixão, é uma delícia fazer tudo isso, né? Você precisa levar a sua carreira de jogador de pôquer ou levar a sua trajetória, o seu sonho de ser empresário de uma forma muito séria, de uma forma muito sem plano B, né? Você não pode ter um plano B, porque senão você vai. Porque é difícil pra cacete você ganhar, ser um jogador profissional de pôquer e ser um grande empresário como é o Edu, né?
Se você, na primeira derrota sua, você vai fraquejar e você vai ir para o plano B. Então, não tem o plano B. Se dedique ao máximo, né? E de uma forma muito, muito consistente, com parâmetros, com métricas, né? Agora, Vegas, deixa eu te fazendo essa correlação. Os negócios, no mundo dos negócios, o negócio está mudando muito e muito rapidamente, né? E aí a gente vê muito empresário que fica refém das suas conquistas, você vê muito empresário que leva, porque eu sempre fiz assim, e leva numa boa e com um modelo cada vez, ou melhor, cada vez mais a necessidade de uma meritocracia, de um profissionalismo e aquele mercado que era menos competitivo no passado, aquele empresário não adequado a essas novas realidades e ainda com protecionismo, com falta de transparência, com falta de uma boa comunicação, porque sempre fez daquele jeito. Isso acontece muito no poker também, né? Acontece muito no poker essa falta de atualização das pessoas, porque em determinado momento jogaram e conquistaram e permanecem ficam refém daquelas conquistas e não evoluem, né? Principalmente no mundo de hoje, o que a gente aprende, o que vocês estão aprendendo aqui, é por isso que é tão importante você ter um mentor que esteja sempre atualizado, estudando, apaixonado pelo poker. Eu sou apaixonado pelo poker, né? Apaixonado por gestão. Se você não tiver atualizado, o pessoal vem a concorrência e realmente te atropela, né? Então, por isso que é muito importante você estar com pessoas com o mesmo objetivo que o seu, você ter pessoas excelentes ao seu redor, né? Você tem que levar isso muito como um time. Por que os times de pôquer dão tão certo, né? Porque além de terem um propósito muito forte, eles estão recebendo conhecimento a todo momento de alta qualidade e com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma paixão e respirando pôquer, né? Assim como na gestão, né? Se você tiver com pessoas com um time muito forte, engajado, apaixonado, querendo ver aquele resultado que você trilhou no fim do trimestre ali acontecer, não tem para ninguém, cara. Realmente não tem para ninguém. E o Paulo Monteiro Celtron, ele, perdoe se eu estou errando o nome aqui, mas como é Nick, né, às vezes fica complicado. Ele fala muito de disciplina, e aí ele tem toda a razão, mas eu não conheço, eu não consigo perceber de fato disciplina se não existe propósito. Mais uma dica aí. Cara, é muito difícil a gente manter disciplina se não tiver um propósito atrelado. A gente consegue ter disciplina, manter recorrência com propósito. O propósito ele é fundamental e aí vai mais uma conversa que a gente vai ter ao longo desses tempos. Só aproveitando, Degas, eu vou fazendo alguns comentários aqui. O Edson Damasceno pergunta se a gente conhece o Kaiser. Sim, conheço, ele é demais, sou super fã dele. O Renan pergunta se bolsa de valores é parecido com pôquer. Inclusive parecido com o empreendedorismo, né? Porque são as únicas profissões, as poucas profissões que você vai trabalhar pra caralho, mais do que qualquer um, e chega no final do mês, talvez você esteja negativo, né? Talvez no final do mês você... e tá tudo bem, né? Você sabe que tá no caminho certo, faz parte da tua jornada. O Edson brinca, o Edson que perguntou do Cássio, para você fazer um 6 e 1 da manhã também, um diário, uma live diária passando conhecimento. A gente vai chegar lá ainda, tá, Edson? Valeu a dica, a gente vai chegar lá e a gente está movido por extremamente motivado para esse desafio. O Heckley brinca que joga há 3 anos e nunca aprendeu e dá risada. Eu acho que ele tem uma boa dica para dar para ele, né? Com certeza a gente vai falar bastante sobre isso. Mas só pegar só um gancho para a gente passar para o terceiro erro aqui. O que é disciplina? Disciplina, ela é o maratonista que vai correr num puta frio, né? Subir o morro mais íngreme, né? E faça chuva, faça sol, né? É o jogador de pôquer que cai no torneio e ao invés de ficar de mimimi contando bad beat, não, ele vai lá, elenca lá 4, 5 mãos que ele teve dúvida, bota nas ferramentas de apoio, discute com o grupo de estudo e nada de ficar se enganando, falando que
que é uma bad beat, ou contando uma bad beat de uma outra forma, né? A disciplina, e eu vejo isso muito pelos meus alunos, né? O que diferencia os que realmente têm resultados daqueles que não têm resultados é essa disciplina de cai do torneio, vou lá pegar, vou colocar no IC+, aqui se eu deveria ter ido ao win ou não, ou com que range eu poderia ir ao win. Sensacional, cara. É isso é disciplina, né? Se você não faz isso, você não está preparado para vencer, nem no poker e nem numa gestão empresarial, né? Nada na vida, né? Disciplina. Mas o vitimismo, acima de tudo, é o quê? É a zona de conforto. É zona de conforto. É zona de conforto, é muito cômodo a gente aceitar, voltando no exemplo, que eu tenho certeza, no momento que eu acho que é o Renan que falou, no momento que o Renan, não me lembro se foi o Renan, mas acredito que foi, que perguntou sobre o posicionamento dos pais, no momento que ele já coloca assim, ele já mostra esse desconforto. Mas a coisa mais cômoda que tem é a gente aceitar uma desconfiança no pai e viver a vida inteira se vitimando daquilo que eu poderia ter sido aquilo e culpando os outros. Mas a gente, quando tem esse fogo ardendo dentro da gente para a realização, quando a gente vive desse propósito, cara, não existe não que a gente aceite. A gente adota e a gente é abastecido pelo coeficiente da indignação e do combustível da realização. E é isso que nos move e faz a gente ser case, ser exemplo para os outros. E esse é o terceiro grande erro que as pessoas cometem, né? Que é não ser 100% responsável. A culpa é sempre dos outros, né? Então, só faltava o empreendedor ficar ali de mimimi, reclamando que a carga tributária é alta, eu não dei certo porque é muita burocracia, ou que o funcionário faltou, ou que o funcionário maltratou o meu cliente, né? E ter uma desculpa por esse fracasso, né? Você tem que se sentir o primeiro responsável, né? Ninguém é mais responsável do que o dono da empresa, né? O dono da empresa é o principal responsável, é ele que contrata, é ele que demite, é ele que toma uma decisão importante e ele tem que se sentir, ele tem que carregar no ombro essa responsabilidade, né? E é sempre dele. Assim como no poker, não é o baralho que te ferrou, não é o baralho que bateu lá 5% pro teu adversário, né? A gente tem um trabalho de longo prazo, né? Que tendo no longo prazo, você não vai perder se você realmente for um cara 100% responsável pelos seus atos, né? Você tem que realmente ser responsável 100%. E usar essas derrotas, essas eventuais perdas como aprendizado. Como você disse, vai para o IC+, vai ver se você jogou certo, vai evoluir, vai conversar com o seu mentor, vai trabalhar de que forma você não vai sofrer mais aquilo ou vai minimizar essas probabilidades e para continuar com aquele mesmo olhar, com aquele mesmo sangue no olho, aquele brilho nos olhos pela conquista e com cada vez mais segurança para a tomada de decisão. E vou lançar eu queria fazer isso em algum momento, eu vou aproveitar lá para fazer um grande desafio para vocês, gente. Bad beat, né? Ficar contando bad beat, eu não acho que deve fazer uns 8 anos que eu não conto uma bad beat, cara. Juro para vocês. Bad beat é vitimismo, né? É você não se responsabilizar. Eu vou lançar um desafio aqui, tá? Todo mundo que estiver nessa live aqui vai ter que ficar pelo menos uma semana, acho que ninguém fica uma semana sem jogar poker, né? Ficar uma semana sem contar nenhuma bad beat. Você tá proibido de contar história triste, tá? Depois aí, quem conseguiu suportar essa dor aí e guardar e não ficar contando bad beat e vencer esse desafio aí de 7 dias sem ficar nesse chororô aí de mimimi, vai no privado, tanto meu, do Edu, da Lux, e falar, ó, Degas, Edu, consegui ficar 7 dias sem esse mimimi, sem esse vitimismo, e você vai ver que o quão libertador isso é. Porque, gente, vocês acham que eu ou o Edu nunca tivemos as nossas fraquezas, que a gente nunca... é muito fácil você colocar a culpa no outro. É muito fácil você não se responsabilizar, né? É um grande exercício que isso tem que ser desenvolvido todos os dias até que você realmente crie uma casca grossa e bata no peito e enxergue que realmente tudo na sua vida depende de você. Tudo. Seu fracasso, seu sucesso depende de você.
Boa. Vamos lá. É o quarto erro que a gente está, né? Quarto agora tem muito a ver. Edu é um economista, né? Então, quando eu Sou. lancei foi meu primeiro lançamento que eu consegui levar meu conhecimento em grande escala, né? O marketing digital Só desculpa te interromper, mas tem uma coisa muito bacana aqui o Zani colocou, que está bem nessa linha o desafio que você propôs. Ele disse, aumento a aposta, 7 dias sem reclamar de nada. 7 dias sem reclamar de Cara, nada. isso é muito legal. Vocês entendem o que significa uma reclamação? A gente está reclamando, a gente está chamando novamente aquilo que aconteceu. Então, a gente está valorizando aquilo e trazendo de volta o assunto à tona. A gente está trazendo energia ruim para algo que aconteceu. E a gente sabe como o mundo é movido por energia. Reclamar significa a gente remoer coisa ruim, a gente voltar ao passado. Não, vamos olhar para frente, vamos ser positivista. Vamos trabalhar qualquer coisa que não deu certo como aprendizado, olhando para frente e buscando a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Vamos nos transformar. Adorei a tua provocação, Degas, adorei a tua provocação, Zani, porque é essa mentalidade transformadora, é a gente olhar para o que ganha com o fato de como eu poderia ter sido melhor, porque não é sinônimo de eu fui perfeito quando a gente conquista alguma coisa, e quando a gente eventualmente perde, como um grande aprendizado. Essa é uma linha muito forte para a gente caminhar para as conquistas e para o sucesso. E o Valeu. acaso acontece, né, Edu? Você está vendo Covid aí, né? Essa pandemia, isolamento, essas coisas acontecem de tempos em tempos, né? Até no, você que é economista, né? Tem o cisne negro, né? Uhum. Essas coisas vão acontecer. Uhum. Elas fazem parte do seu crescimento, elas fazem parte da sua evolução, da sua vida, né? Uma discussão que você teve com um familiar, né? Um desafio, alguém que você queria uma promoção de emprego e quem foi promovido foi uma pessoa que você acha que não merecia, né? Ou quem cravou um torneio foi alguém que estava dando bad beat em todo mundo, foi lá, teve sorte no dia e cravou. Mas ninguém vê todos os outros que fracassaram, todos os outros que Uhum. perderam, né? E que por não ter estudado, né? Então você às vezes pega um exemplo para valorizar aquele que nunca estudou ou aquele que realmente deu sorte na vida, né? Ou ganhou na loteria, enfim. Isso é muito importante, né? E aí, falando de você como economista, o quarto, o quarto erro que eu vejo muita gente cometer, mas eu vi muita gente, muitos talentos, muita gente que era apaixonado por pôquer e por esse motivo acabou não decolando, né? Bankroll, controle de bankroll. Quando eu lancei, eu estava falando que quando eu lancei o meu primeiro curso, né, em larga escala, eu falei, cara, eu preciso falar de bankroll, porque eu só tô aqui hoje porque eu tinha um respeito muito grande pelo meu sonho. E o meu sonho, para eu chegar lá, para eu conquistar o que eu conquistei, para ser um campeão do mundo, né, e para criar um legado no poker, eu precisava preservar o meu bankroll, né? Então, o jogador de poker, assim como alguns empresários, eles são muito egocêntricos, né? Eles acham que vão ser bons para sempre, né? E muitas vezes eles não notam, né? E não reconhecem que muitas vezes é muito melhor ele jogar um field mais fraco, né? Onde estão os jogadores mais fracos, né? Ou de repente descobrir de repente um oceano azul, né? Então é muito importante que você tenha um planejamento financeiro, né? Entenda a variância desse jogo, né? E realmente você fique inquebrável, né? Não por medo de arriscar, a gente não está falando nada disso. Em 2008, eu já estava na Europa, lá, dando buy-in de 5 mil euros. A gente está acostumado a ver vários jogadores fazer isso em 2008, né? 5 mil euros, 10 mil dólares. Uma das maiores traves da minha vida foi em 2008, no torneio de 15 mil dólares, né? Então, você se planejar, né? Você ter previsibilidade, uma coisa que o Edu fala muito nos meus Muito. ensinamentos, né? Decano, você tem que ter previsibilidade, você tem que tentar minimamente planejar o que vai acontecer, né? E se preparar para isso,
né? Você tem que ter as suas metas diárias, ou semanais, mensais, pautadas nessa previsibilidade, né? Então, realmente é algo que eu levo de conselho muito forte para todos que querem realmente ser ou profissionais do poker, ou de ser um ótimo profissional na área que você é apaixonado, ou de ser um grande empreendedor, né? Respeite a parte financeira, né? E respeite o seu bankroll. O bankroll é a sua vida, né? Você tem que preservar sempre o seu bankroll. E o que mais tem no poker é aventureiro. É o cara que quer dar o tiro. Vou jogar. Quer saber? Tô louco para jogar o BSOP Millions aqui. Vai lá, toca o bankroll no BSOP Millions. Aí sai com uma mão na frente e outra atrás. E aí fala, não dei certo no poker. E acaba culpando o baralho que deu a bad beat, né? Então, não seja o aventureiro, né? Se prepare, né? Tanto em termos de conhecimento, como em termos das suas finanças e tendo sempre previsibilidade. E esse planejamento também é fundamental para ir regulando as velas, né? Com as mudanças que a gente fala sempre da previsibilidade, que é esse acompanhamento, esse entendimento de como as coisas estão acontecendo, e a partir do andar das coisas, esse controle semanal, mensal, a gente vai ajustando as velas e onde tem os desvios de rotas para ir se ajustando. E a gestão de bankroll tem que estar totalmente ligada a isso, como qualquer investimento, como qualquer resultado de uma empresa. Essa linguagem é muito uniforme, tanto para um jogador quanto para o empresário. Eu queria aproveitar e dar um grande abraço para um querido amigo que está aqui, acabou de mandar um abraço para mim, o André Melo. Andrezão, um abraço, cara. Degas, o André é um puta transformador de pessoas. Você vem conhecer o nosso projeto aqui na Lux, André. Segue lá, Lux_11_. Você vai gostar muito do que a gente está fazendo, é a tua cara. Vem conhecer um pouquinho, vem viver com a gente essa transformação. Vem impactar a gente com a gente aqui. Super convidado. E eu aproveito para mandar um beijão para minha aluna querida, Fabiola, né? A Fabiola tem uma história muito legal. Um dia eu vou trazer ela ao vivo aqui também para falar com a gente, porque ela é realmente uma pessoa muito especial e que venceu. Foi lá, eu falei um não para ela uma vez na mentoria, eu falei, cara, você precisa estar presencialmente aqui em São Paulo. E ela não poderia estar, porque era o dobro do custo da minha mentoria, que não é barata. E ela... Mas vale a pena. Demos um jeito, né? Demos um jeito, e hoje a Fabiola é o sonho dela, a paixão dela pelo poker, de ser e focada em ser uma profissional, e hoje ela está arrebentando. Né? Não só está arrebentando, como já está fazendo, já tá multiplicando para outras pessoas também, né? Não, é fantástico. Beijo ela aí demais. Pra Sou fãzaço dela. Vamos para a quinta lição? Vamos para a quinta lição, né? Quinto erro aí, ó. Gente, o cara que quer dar certo, o cara que é apaixonado, o cara que... A pessoa que realmente é muito movida por uma grande paixão, ela pensa sempre em longo prazo, tá? Então, isso tem muito a ver com o que a gente falou ali do aventureiro e do bankroll, mas o jogo de longo prazo é muito importante. Não confundir isso com não comemorar as pequenas vitórias, não ter mini metas ali para você realmente... Você precisa ter confiança naquilo que está fazendo, né? O vencer os medos é através um pouco dessa lição que o Edu passou aí. Comemore as pequenas vitórias, tenha essas mini metas, porque você tem que estar... O teu cérebro tem que fazer a conta do risco e retorno do seu esforço e da sua recompensa, né? Isso é o poder do hábito, né? Você tem que entrar nesse ciclo virtuoso de realizações, né? A pior coisa para um jogador de pôquer, para um atleta, né, é você realmente focar no curto prazo, você se importar só com o agora, né? O agora é muito importante, mas muito pautado na realização do seu objetivo lá na frente. O longo prazo é o que elimina o fator sorte. A gente fala muito de sorte no poker. Por que não tem sorte no poker, né? Eu costumo dizer que tem muita sorte na vida, né? Não é no poker. Na nossa vida a gente tem muita sorte. Tem uma puta sorte
de ter conhecido o Edu, de ter o prazer de ter dado aula para ele e de hoje ele ser meu mentor. Mas eu estava preparado, né? Eu criei a oportunidade, foi criada a demanda, além da mega afinidade que a gente teve, muito relacionado a paixão, propósito ou criação de legado, mas a gente está junto por isso, né? Então, você tem que entender que você está numa jornada, né? Você não está disputando uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Você tem que vencer pequenas corridas, mas você precisa, o teu foco é lá no longo prazo. E mais do que isso, ser muito feliz na jornada, né? Anota aí, ó. Ser feliz na jornada. Eu era muito feliz estudando pôquer. Eu ficava 4, 5 horas assistindo vídeos, devorando conteúdo de pôquer. Ainda faço isso, tá? Porque eu amo pôquer, né? É muito forte para mim. Assim como eu fico horas e horas e horas consumindo conteúdo de gestão e empreendedorismo, né? Sigo todo mundo que tem relevância, né? Eu fico horas com o Edu, a gente fica traçando estratégias, vencendo desafios, né? Nos desafiando, né? Nos desafiando a todo momento, porque é que é isso que nos fundamental. move. Se a gente perder isso, gente, a gente não consegue, não tem nem por que levantar a cama, né? Então, decisões pautadas no longo prazo. No longo prazo, gente, se você seguir os nossos ensinamentos, não tem para ninguém. Tá? Agora, você falou uma coisa que é fundamental, Degas, que é, cara, não adianta, não existe longo prazo se a gente não souber curtir. Curtam a viagem, de uma forma mais lúdica, curtam a viagem, saibam curtir a viagem, saibam viver, saibam entender que essa viagem vai ter turbulência, ela vai ter desafio, vai ter escalas, vai ter mudança de rota, mas é uma viagem, quando a gente tem consistência, quando eu vi alguém falando aqui sobre persistência, isso é o segredo, de fato, persistência é o segredo, mas a persistência também está muito atrelada a um propósito, porque ninguém tem persistência se não tem algo que nos move lá para frente, que dá vontade de sair da cama, e vai ter tudo isso, vai ter altos e baixos, vai ter desafios, vai ter encrenca, vai ter decisão ruim para tomar, difícil para tomar, volta e meia você comenta comigo assim, cara, você está me falando uma coisa que vai doer eu fazer, mas eu sei que tem que fazer. Você vai lá, faz e diz, puta, eu precisava ter feito isso mesmo. Mas não é as coisas mais confortáveis, muitas vezes não são as mais confortáveis que precisam ser feitas e precisam ser feitas, mas a gente tem que entender com um propósito muito claro, saber curtir a viagem. Senão, nada faz sentido. Vamos lá para o sexto? Sexto erro, temos 12 minutos. Vamos lá. Sexto erro. Assim como eu falei da empresa, né? Você tem que, para você vencer, você tem que ser um atleta de alta performance, né? É o que o atleta de alta performance está focado no longo prazo, ele está feliz na jornada e dói ser um atleta de alta performance, né? Ele tem que se desafiar a todo momento, ele tem que tomar decisões importantes a todo momento, tem que ser muito consistente, né? Não sei se vocês reparam no meu Instagram, comece a reparar no meu Instagram, a quantidade de conteúdos que tem para vocês. É quase todo dia, né? Na pandemia, o pessoal falou assim, Degas, aí falou o nome de um excelente jogador de pôquer que estava soltando os conteúdos dele de graça. Eu falei, tá, legal, mas eu faço isso todo dia, pô. Eu faço sem pandemia, né? Então, consistência, você tem que ter muito claro e você tem que jogar, se for para entrar num jogo, que seja de alta performance. Você tenha, não fique na zona de conforto, se desafie o tempo todo. Você obrigatoriamente tem que ser melhor hoje do que foi ontem. Você não precisa mirar, eu quero daqui a um ano ser igual ao Decano. Você não vai conseguir, né? Mas você tem que ser, o que você vai conseguir é ser um pouco melhor todos os dias. E aí a gente está falando de propósito, tá falando muito de paixão. Se você é apaixonado, você realmente vai buscar essa evolução e vai conseguir ser esse atleta de alta performance. E aí está muito atrelado às outras coisas, né? Não existe melhorar todos os dias se você você é um vitimista, né? Então tem um monte, se você não tem disciplina, tem um monte de coisas aí que são fundamentais para você ter essa condição. O Peixoto está questionando se vão salvar a live e respondo para ele já comentando com todos os outros. Sigam lá Lux, _11_. A live fica salva, ela fica no nosso IGTV. Assim que terminar,
a gente já salva ela, fica à disposição, bem como outras tantas lives que a gente, se não me engano, é a 5ª live que a gente faz. Tem vários com conteúdos muito bacana. A partir da próxima semana vão ter mais novidades, a gente vai disparar conteúdos também para o YouTube, vai ter nuggets na nossa página, diversas coisas muito bacanas e cheio de novidades para a gente conseguir cada vez mais impactar mais gente e conseguir ter mais essa capacidade de ouvir vocês, entender o que vocês querem que a gente fale e passe um pouquinho da nossa experiência. Vamos lá para o sétimo desafio, correndo sempre quanto tempo aqui, que passa voando, né, Degas? Passa voando, né? Cara, o último, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque a gente, hoje a gente está numa era do conhecimento, de ter inúmeras fontes de conhecimento, e nem todas elas realmente são boas, umas são melhores que as outras, né? E essa escolha da fonte é muito importante. Então, a grande diferença entre um atleta de alta performance e um amador, entre o cara que enxerga como uma empresa, né, ao invés do cara que não dá certo, é investir. Você tem duas coisas preciosas, né? A mais preciosa delas é o seu tempo. Não perca tempo com conteúdos ruins, tá? Não perca tempo traçando uma jornada que pode ser que o teu mentor vai te dar todos os atalhos, porque ele já passou por isso, né? Não ache você que eu nunca passei, que eu nunca fracassei, que eu nunca tomei bad beat ou que eu nunca caí na semifinal 10 vezes seguidas e não fui para a mesa final. Tudo isso é aprendizado. Eu aprendi, né? Eu tenho uma riqueza, assim como o Edu, enorme de conhecimento, enorme de vivências, porque a gente não leu no livro. A gente foi lá e fez a nossa história. Então, o profissional, ele contrata mentores, assim como eu contratei o Edu, porque eu nunca estudei gestão, né? Eu fiz um curso com o meu querido Thales Gomes, uma imersão com o Bruno Nardon, com o Alfredo Soares, fantásticos, fiz outros cursos, mas eu senti que para jogar esse jogo de alta performance, eu precisava de um mentor mega competente e que fosse um mentor que já tivesse trilhado toda essa trajetória, esses desafios, né, que eu quero viver, que eu tracei para mim, que eu quis abraçar. E aí foi quando eu escolhi o Edu para essa grande missão, e eu tenho certeza que é o maior e o melhor investimento que eu fiz em termos de gestão. Por quê? Porque é um conhecimento infinito, é um conhecimento muito rico de quem passou por todos os problemas 20 vezes que eu estou passando, né? Que eu passo todos os dias nos meus projetos, nas minhas empresas. São desafios enormes, né? Gestão de pessoas, saber lidar com elas, saber motivar o time, engajar o time, né? Liderança, gestão de prioridade, né? É realmente um universo, né? E que cada vez mais eu sou apaixonado por ele. Então, invista, gente. Teu tempo, teu dinheiro, eles são preciosos. Você precisa investir isso em você. Jogo de longo prazo. Você não vai fazer um cursinho e sair sendo o campeão do mundo. Não vai fazer, né? Vegas, desculpa. Pode falar, pode falar. Antes de eu te perguntar sobre sugestões de investimento nesse caso, que eu acho que é importante, até porque você tem um projeto aí, uma oportunidade boa para todo mundo. O Edson pergunta, e eu acho que é uma pergunta bem interessante, que depois até queria fazer uma abordagem sobre isso, se idade pesa. Se a idade começar agora, sei lá, com 40 anos, 50 anos, faz muita diferença para aquele moleque de 18, 20 anos que fica grindando. O quanto a idade faz diferença no negócio, o quanto ela é limitante no poker, no jogo. Se você for apaixonado, não é só no poker, não. Se você não for um apaixonado pelo que você faz, você, daqui a 2 anos, você vai ser um grande campeão no poker, você vai ser um grande empresário de sucesso. Se realmente você for apaixonado, você vai realmente dedicar seu tempo, você vai percorrer essa jornada, você vai investir no mentor, né, para poder te ajudar. Há quanto tempo a gente está junto, Edu? 5 meses? 5 meses, mais ou menos. Pô,
Cara, o conhecimento que eu tenho com o Edu diariamente, né? É um conhecimento tão rico, tão enorme, tão na vivência, tão na veia, né? Que isso assim, não tem... deve ser umas 1000 vezes um valor investido melhor do que faculdade. Valor e tempo. Eu não tenho mais tempo para perder. Vocês têm que colocar isso na sua cabeça. O cara de 18 anos ou o cara de 40 anos, ele não tem mais tempo para perder. Porque a paixão que o move é muito mais forte, né? Você não vai ganhar todas as vezes. Mas se você tiver realmente, se você investir no mentor que você realmente acredita, que você sabe que já trilhou o caminho que você quer trilhar, né? Então, aí não tem para ninguém. Porque ele vai te dar a mão, ele vai valorizar o teu investimento e você vai chegar lá. Eu adoro essa pergunta porque acho que a gente tem que ouvir. Eu sempre falo, repito, falo, porque é uma coisa que eu acredito muito. Quando a gente tem uma grande missão, nunca esqueça de convidar o coração. Quando a gente tem uma grande missão, nunca esqueça de convidar o coração. Ouça o que está ardendo no seu coração. Ouça o que está ardendo no seu coração. Eu já contei diversas vezes aqui a minha experiência, mas não canso de repetir. Já tive empresa, já vendi empresa, já comprei empresa, já tive fazer turnaround, já fui presidente de empresa de mais de 2 bi de faturamento, com 16 mil colaboradores. Hoje tenho 44 anos, poderia ter um monte de escolhas na minha vida. E hoje, por exemplo, e sou um cara, até estava ouvindo alguém falar sobre isso esses dias, sobre ser da época da Revolução Industrial. Eu sou oriundo da empresa tradicional da Revolução Industrial e hoje me vejo, porque arde no meu coração, um apaixonado pelo marketing digital. Um cara que não se conforma em não ser nativo do marketing digital, mas que vai fazer de tudo, e aqui assumo um desafio, que eu vou ser um especialista no marketing digital, porque eu me apaixonei por ele, porque entendi o quanto a gente tem a capacidade de chegar com a nossa voz, com a nossa missão, com o nosso tesão, com a nossa capacidade de multiplicar, a nossa capacidade de ensinar, com a nossa a capacidade de passar coisas boas, de uma forma de chegar em muito mais gente. E é por isso que eu estou me especializando hoje com 44 anos, quando não precisava. Então tem muito de paixão, tem muito de identificação, tem muito daquilo que o nosso coração está falando. Então eu adorei a pergunta do Edson, porque tem tudo a ver com o que eu estou vivendo nesse momento, e é o que eu aconselho a todo mundo. Então, mais uma vez, sigam lá a gente na Lux, porque a gente vai ter muito conteúdo e muita discussão. Lembrando que todas as terças, às 7h11, a gente está com essa nossa live semanal nesse mesmo horário. Conta aí pra gente oportunidade de investimento, Degas. Nós temos 1 minuto e meio. Não, na verdade, assim, as oportunidades de investimento comigo, né, eu como mentor, elas acontecem a todo momento, né, mas muita gente me pergunta sobre o DPS, né? O DPS ficou muito famoso pelo meu produto mais que tem uma transformação maravilhosa, né? Ele tá, a gente reformulou, a gente embalou ele de uma forma muito especial, né, para esse terceiro semestre. E quem tiver a fim de ter essa jornada comigo, é só seguir os próximos passos aí. Eu estou falando direto nas redes sociais. Segunda-feira tem aulão, né? Conteúdo insano. É isso aí. E conteúdo insano. Vamos transformar mais gente aí, mais alunos, fazer esse povo ganhar dinheiro e ser movido, cada vez mais se apaixonar pelo poker, por gestão, pela vida e transformá-los, né? Acho que realmente é muito transformador toda essa nossa jornada aqui. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela companhia. Mandem perguntas para a gente, participem lá no dia a dia. E terça que vem a gente está aqui de novo. Obrigado pela companhia. Um abração, Degas. Parabéns por essa história e por essa paixão de ensinar as pessoas. Valeu, gente. Abração. Obrigadão, gente. Valeu.